O Grande Fedor foi um evento no centro de Londres durante julho e agosto de 1858, no qual o clima quente exacerbou o cheiro de dejetos humanos não tratados e efluentes industriais que estavam presentes nas margens do rio Tâmisa. O problema vinha aumentando há alguns anos, com um sistema de esgoto envelhecido e inadequado que desaguava diretamente no Tâmisa. Acreditava-se que o miasma do efluente transmitia doenças contagiosas, e 3 surtos de cólera antes do Grande Fedor foram atribuídos aos problemas contínuos com o rio. O cheiro e os temores de seus possíveis efeitos levaram à ação dos administradores nacionais e locais que estavam considerando possíveis soluções para o problema. As autoridades aceitaram uma proposta do engenheiro civil Joseph Bazalgette para mover o efluente para o leste ao longo de uma série de esgotos interconectados que se inclinavam em direção a saídas além da área metropolitana. O trabalho em sistemas de alto, médio e baixo nível para os novos esgotos de saída norte e sul começou no início de 1859 e durou até 1875. Para auxiliar a drenagem, estações de bombeamento foram colocadas para elevar o esgoto de níveis mais baixos para canos mais altos. 2 das estações mais ornamentadas, Abbey Mills em Stratford e Crossneys em Erith Marshes, com projetos arquitetônicos do engenheiro consultor Charles Driver, estão listadas para proteção pelo English Heritage. O plano de Bazalgette introduziu os 3 aterros em Londres nos quais os esgotos corriam os aterros Victoria, Chelsea e Albert. O trabalho de Bazalgette garantiu que o esgoto não fosse mais despejado nas margens do Tâmisa e pôs fim aos surtos de cólera. Acredita-se que suas ações salvaram mais vidas do que os esforços de qualquer outro oficial vitoriano. Seu sistema de esgoto opera no século XXI, atendendo a uma cidade que cresceu para uma população de mais de 8 milhões. O historiador Peter Ackroyd argumenta que Bazalgette deve ser considerado um herói de Londres. Esgotos de tijolos foram construídos em Londres a partir do século XVII, quando seções dos rios Fleet e Walbrook foram cobertas para esse propósito. No século anterior a 1856, mais de 100 esgotos foram construídos em Londres, e naquela data a cidade tinha cerca de 200.000 fossas e 360 esgotos. Algumas fossas vazavam metano e outros gases, que frequentemente pegavam fogo e explodiam, enquanto muitos dos esgotos estavam em mau estado de conservação. Durante o início do século XIX, melhorias foram realizadas no fornecimento de água para os londrinos, e em 1858 muitos dos canos de água medievais de madeira da cidade estavam sendo substituídos por canos de ferro. Isso, combinado com a introdução de versos sanitários com descarga e o aumento da população da cidade de pouco menos de 1 milhão para 3 milhões, levou a mais água sendo despejada nos esgotos, junto com o efluente associado. Os emissários de fábricas, matadouros e outras atividades industriais colocam ainda mais pressão sobre o sistema já falho. Grande parte desse escoamento transbordou ou foi descarregado diretamente no Tâmisa. O cientista Michael Faraday descreveu a situação em uma carta ao The Times em julho de 1855. Chocado com o estado do Tâmisa, ele jogou pedaços de papel branco no rio para testar o grau de opacidade. Sua conclusão foi que perto das pontes, a feculência se enrolava em nuvens tão densas que eram visíveis na superfície, mesmo em água desse tipo. O cheiro era muito ruim e comum a toda a água, era o mesmo que agora sobe dos buracos de ravina nas ruas. Todo o rio era, na época, um verdadeiro esgoto.
O cheiro do rio era tão ruim que, em 1857, o governo despejou cal calcárea, cloreto de cal e ácido carbólico no rio para aliviar o fedor. O pensamento predominante na assistência médica vitoriana sobre a transmissão de doenças contagiosas era a teoria do miasma, que sustentava que a maioria das doenças transmissíveis eram causadas pela inalação de ar contaminado. Essa contaminação poderia assumir a forma do odor de cadáveres em decomposição ou esgoto, mas também vegetação em decomposição, ou o hálito exalado de alguém já doente. O miasma era considerado pela maioria como o vetor de transmissão da cólera, que estava em ascensão na Europa do século XIX. A doença era profundamente temida por todos, por causa da velocidade com que podia se espalhar e de suas altas taxas de mortalidade. A primeira grande epidemia de cólera de Londres ocorreu em 1831, quando a doença causou 6.536 vítimas. Em 1848-49, houve um segundo surto no qual 14.137 moradores de Londres morreram, e isso foi seguido por um novo surto em 1853-54 no qual 10.738 morreram. Durante o segundo surto, John Snow, um médico de Londres, notou que as taxas de mortalidade eram maiores nas áreas abastecidas pelas companhias de água de Lambeth e Suffolk e Vauxhall. Em 1849, ele publicou um artigo, On the Mode of Communication of Cholera, que postulou a teoria da transmissão de doenças pela água, em vez da teoria do miasma. Pouca atenção foi dada ao artigo. Após o terceiro surto de cólera em 1854, Snow publicou uma atualização de seu tratado, depois de se concentrar nos efeitos na Broad Street, Surro. Snow havia removido a alça da bomba de água local, impedindo assim o acesso à água contaminada, com uma queda resultante nas mortes. Mais tarde, foi estabelecido que havia um vazamento de esgoto próximo ao poço de onde a água era retirada. A infraestrutura cívica que supervisionava a gestão dos esgotos de Londres passou por várias mudanças no século XIX. Em 1848, a Metropolitan Commission of Sewers, MCS, foi estabelecida a pedido do reformador social Edwin Chadwick e de uma comissão real. A comissão substituiu 7 das 8 autoridades que administravam os esgotos de Londres desde a época de Henrique VIII. Foi a primeira vez que um poder unitário teve controle total sobre as instalações sanitárias da capital. O Building Act 1844 garantiu que todos os novos edifícios tivessem que ser conectados a um esgoto, não a uma fossa, e a comissão começou a conectar fossas aos esgotos ou removê-los completamente. Por causa do medo de que o miasma dos esgotos causasse a disseminação de doenças, Chadwick e seu sucessor, o patologista John Simon, garantiram que os esgotos fossem regularmente lavados, uma política que resultou em mais esgotos sendo despejado no Tamisa. Em agosto de 1849, o MCS nomeou Joseph Bazalgette para o cargo de inspetor assistente. Ele estava trabalhando como engenheiro consultor na indústria ferroviária até que o excesso de trabalho causou um sério colapso em sua saúde. Sua nomeação para a comissão foi sua primeira posição em seu retorno ao emprego. Trabalhando sob o engenheiro-chefe, Frank Foster, ele começou a desenvolver um plano mais sistemático para os esgotos da cidade. O estresse da posição era demais para Foster e ele morreu em 1852. Bazalgette foi promovido para sua posição e continuou refinando e desenvolvendo os planos para o desenvolvimento do sistema de esgoto.
O Metropolis Management Act 1855 substituiu a comissão pelo Metropolitan Board of Works, MBW, que assumiu o controle dos esgotos. Em junho de 1856, Bazalgette concluiu seus planos definitivos, que previam pequenos esgotos locais com cerca de 3 pés, 0,9 metro, de diâmetro para alimentar uma série de esgotos maiores até que drenassem para tubos de saída principais de 11 pés, 3,4 metros, de altura. Um esgoto de saída norte e sul foram planejados para gerenciar os resíduos de cada lado do rio. Londres foi mapeada em áreas de alto, médio e baixo nível, com um esgoto principal atendendo cada uma. Uma série de estações de bombeamento foi planejada para remover os resíduos em direção ao leste da cidade. O plano de Bazalgette foi baseado no de Foster, mas era maior em escala e permitia um aumento populacional maior do que o de Foster, de 3 para 4,5 milhões. Bazalgette apresentou seus planos a Sir Benjamin Hall, o primeiro comissário de obras. Hall tinha reservas sobre os emissários, os pontos de descarga de saídas de resíduos em outros corpos d'água dos esgotos, que ele disse que ainda estavam dentro dos limites da capital e, portanto, eram inaceitáveis. Durante as discussões em andamento, Bazalgette refinou e modificou seus planos, de acordo com as demandas de Hall. Em dezembro de 1856, Hall apresentou os planos a um grupo de 3 engenheiros consultores, o capitão Douglas Strantgalton dos Royal Engineers, James Simpson, um engenheiro de 2 empresas de água, e Thomas Blackwood, o engenheiro-chefe do canal Kenneth Avon. O trio relatou a Hall em julho de 1857 com mudanças propostas para as posições do emissário, que ele repassou ao MBW em outubro. Os novos pontos de descarga propostos seriam esgotos a céu aberto, correndo 15 milhas, 24 quilômetros, além das posições propostas pelo Conselho. O custo de seus planos seria de mais de 5,4 milhões de libras esterlinas, consideravelmente mais do que a estimativa máxima do plano de Bazalgette, que era de 2,4 milhões de libras esterlinas. Em fevereiro de 1858, uma eleição geral viu a queda do governo Whig de Lord Palmerston, que foi substituído pelo segundo ministério conservador de Lord Derby. Lord John Manners substituiu Hall, e Benjamin Disraeli foi nomeado líder da Câmara dos Comuns e chanceler do Tesouro. Em meados de 1858, os problemas com o Tamisa estavam aumentando há vários anos. Em seu romance Little Dorrit, publicado como uma série entre 1855 e 1857, Charles Dickens escreveu que o Tamisa era um esgoto mortal, no lugar de um rio bom e fresco. Em uma carta a um amigo, Dickens disse: "Posso certificar que os cheiros ofensivos, mesmo naquele breve sopro, foram de uma natureza que mais distendeu a cabeça e o estômago", enquanto o cientista social e jornalista George Godwin escreveu que em partes o depósito tem mais de 6 pés de profundidade na orla do Tamisa, e que tudo isso está densamente impregnado com matéria impura. Em junho de 1858, as temperaturas na sombra em Londres eram em média de 34-36 graus C, 93-97 graus F, subindo para 48 graus Celsius, 118 graus Fahrenheit, ao sol. Combinado com um longo período de tempo seco, o nível do Tamisa caiu e o efluente bruto dos esgotos permaneceu nas margens do rio. A Rainha Vitória e o Príncipe Alberto tentaram fazer um cruzeiro de lazer no Tamisa, mas retornaram à costa em poucos minutos porque o cheiro era terrível.
A imprensa logo começou a chamar o evento de O Grande Fedor. O artigo principal do City Press observou que a gentileza da fala chegou ao fim e quem inala o fedor nunca pode esquecê-lo e pode se considerar sortudo se viver para se lembrar dele. Um escritor do The Standard concordou com a opinião. Um de seus repórteres descreveu o rio como uma abominação pestilenta e reprodutora de tifo, enquanto um segundo escreveu que a quantidade de gases venenosos que é lançada é proporcional ao aumento do esgoto que é passado para o riacho. O artigo principal do The Illustrated London News comentou que podemos colonizar os confins mais remotos da Terra, podemos conquistar a Índia, podemos pagar os juros da dívida mais enorme já contraída, podemos espalhar nosso nome, nossa fama e nossa riqueza frutífera para todas as partes do mundo, mas não podemos limpar o rio Tâmisa. Em junho, o fedor do rio havia se tornado tão ruim que os negócios no parlamento foram afetados, e as cortinas do lado do rio do prédio foram encharcadas em cloreto de cal para superar o cheiro. A medida não foi bem sucedida, e discussões foram realizadas sobre a possibilidade de mudar os negócios do governo para Oxford ou Street Albans. O Examiner relatou que Disraeli, ao comparecer a uma das salas do comitê, saiu logo depois com os outros membros do comitê, com uma massa de papéis em uma mão e com seu lenço de bolso aplicado ao nariz porque o cheiro era muito ruim. A interrupção de seu trabalho legislativo levou a questões levantadas na Câmara dos Comuns. De acordo com Hansford, o membro do parlamento, MP, John Brady informou Manners que os membros não podiam usar as salas do comitê ou a biblioteca por causa do fedor, e perguntou ao ministro se o nobre Lord tomou alguma medida para mitigar o eflúvio e interromper o incômodo. Manners respondeu que o Tâmisa não estava sob sua jurisdição. 4 dias depois, um segundo MP disse a Manners que por uma engenhosidade perversa, um dos rios mais nobres foi transformado em uma fossa, e eu gostaria de perguntar se o governo de Sua Majestade pretende tomar alguma medida para remediar o mal. Manners ressaltou que o governo de Sua Majestade não tem nada a ver com o estado do Tâmisa. A revista satírica Punch comentou que o único tópico absorvente em ambas as casas do parlamento foi a questão da conspiração para envenenar. Da culpa daquele velho infrator, o padre Tâmisa, havia a evidência mais ampla. No auge do fedor, 200 a 250 toneladas longas, 220 a 280 toneladas curtas, de cal estavam sendo usadas perto das bucas dos esgotos que descarregavam no Tâmisa, e homens eram empregados espalhando cal na orla do Tâmisa na maré baixa. O custo era de 1.500 libras esterlinas por semana. Em 15 de junho, Disraeli apresentou o projeto de lei de emenda à administração local de Metrópolis, uma proposta de emenda ao ato de 1855. No debate de abertura, ele chamou o Tâmisa de uma piscina estígia, fedendo a horrores inefáveis e intoleráveis. O projeto de lei colocou a responsabilidade de limpar o Tâmisa no MBW e declarou que na medida do possível as saídas de esgoto não deveriam estar dentro dos limites de Londres. Também permitiu que o Conselho tomasse emprestado 3 milhões de libras esterlinas, que seriam pagos com uma taxa de 3 centavos sobre todas as famílias de Londres pelos próximos 40 anos. Os termos favoreciam o plano original de Bazalgette de 1856 e superavam a objeção de Hall a ele. O artigo principal do The Times observou que o parlamento foi quase compelido a legislar sobre o grande incômodo de Londres pela força do puro fedor. O projeto de lei foi debatido no final de julho e aprovado em 2 de agosto. Os planos de Bazalgette para as 1.100 milhas, 1.800 quilômetros, de esgotos de rua adicionais,
coletando efluentes e água da chuva, que alimentariam 82 milhas, 132 quilômetros, de esgotos principais interligados, foram colocados em licitação entre 1859 e 1865. 400 desenhistas trabalharam nos planos detalhados e vistas seccionais para a primeira fase do processo de construção. Havia vários desafios de engenharia a serem superados, particularmente o fato de que partes de Londres, incluindo a área ao redor de Lambeth e Pimlico, ficam abaixo da marca d'água alta. O plano de Bazalgette para as áreas de baixo nível era elevar o esgoto de esgotos baixos em pontos-chave para os esgotos de nível médio e alto, que então drenariam com o auxílio da gravidade, em direção aos emissários orientais em um gradiente de 2 pés por milha, 38 cm/km. Bazalgette era um defensor do uso de cimento Portland, um material mais forte que o cimento padrão, mas com fraqueza quando superaquecido. Para superar o problema, ele instituiu um sistema de controle de qualidade para testar lotes de cimento, que é descrito pelo historiador Stephen Halliday como elaborado e draconiano. Os resultados foram repassados aos fabricantes, que alteraram seus processos de produção para melhorar ainda mais o produto. Um dos fabricantes de cimento comentou que o MBW foi o primeiro órgão público a usar tais processos de teste. O progresso das obras de Bazalgette foi relatado favoravelmente na imprensa. Paul Dobrzynski, o historiador da arquitetura, descreve a cobertura como apresentando muitos dos trabalhadores de uma forma positiva, até mesmo heróica, e em 1861 o De Observer descreveu o progresso nos esgotos como o trabalho mais caro e maravilhoso dos tempos modernos. Os custos de construção eram tão altos que em julho de 1863 um adicional de 1,2 milhão de libras esterlinas foi emprestado ao MBW para cobrir o custo da obra. O sistema sul, através dos subúrbios menos povoados de Londres, era a parte menor e mais fácil de construir. 3 esgotos principais corriam de Putney, Wandsworth e Norwood até se conectarem em Deptford. Nesse ponto, uma estação de bombeamento elevava o efluente 21 pés, 6,4 metros, para o esgoto de saída principal, que corria para a estação de bombeamento Crossness em Erith Marshes, onde era descarregado no Tamisa na maré alta. A estação recém-construída em Crossness foi projetada por Bazalgette e um engenheiro consultor, Charles Driver, um defensor do uso de ferro fundido como material de construção. O edifício era em estilo românico e o interior contém obras arquitetônicas de ferro fundido que a English Heritage descreve como importantes. A energia para bombear a grande quantidade de esgoto era fornecida por 4 enormes motores de viga, chamados Vitória, Prince Consort, Albert Edward e Alexandra, que foram fabricados por James Watt Co. A estação foi inaugurada em abril de 1865 pelo príncipe de Gales, o futuro rei Edward VII, que oficialmente ligou os motores. A cerimônia, que contou com a presença de outros membros da realeza, parlamentares, o Lord Prefeito de Londres e os arcebispos de Canterbury e York, foi seguida por um jantar para 500 pessoas dentro do prédio. A cerimônia marcou a conclusão da construção dos esgotos de Emissários do Sul e o início de sua operação. Com a conclusão bem-sucedida do escoamento sul, um dos membros do conselho do MBW, um MP chamado Miller, propôs um bônus para Bazalgette. O conselho concordou e estava preparado para pagar ao engenheiro 6.000 libras esterlinas 3 vezes seu salário anual, com um adicional de 4.000 libras esterlinas a ser dividido entre seus 3 assistentes.
Embora a ideia tenha sido posteriormente abandonada após críticas, Halliday observa que os grandes valores discutidos em um momento em que a parcimônia era a característica dominante dos gastos públicos é uma indicação firme da profundidade do interesse público e da aprovação que parece ter caracterizado o trabalho. O lado norte do Tâmisa era o mais populoso, abrigando 2/3 da população de Londres, e as obras tiveram que prosseguir por ruas congestionadas e superar obstáculos urbanos como canais, pontes e linhas ferroviárias. O trabalho começou no sistema em 31 de janeiro de 1859, mas os construtores encontraram vários problemas na construção, incluindo uma greve de trabalhadores em 1859-60, geadas fortes no inverno e chuvas mais pesadas do que o normal. A chuva foi tão forte em junho de 1862 que ocorreu um acidente nas obras de reconstrução do esgoto de Fleet. As escavações profundas estavam ocorrendo paralelamente à escavação de um corte em Clerkenwell para a Metropolitan Railway, agora a linha metropolitana, e a 8 mais um muro de 2,6 metros, 2 pés, que dividia as duas trincheiras desabou, despejando as águas do Fleet na Victoria Street, danificando as redes de gás e água. O esgoto de alto nível mais ao norte das obras corria de Hampstead Heath até Stoke Newington e atravessava Victoria Park, onde se juntava à extremidade leste do esgoto de nível médio. O esgoto de nível médio começava no oeste em Bayswater e corria pela Oxford Street, por Clerkenwell e Bethnal Green, antes da conexão. Este esgoto principal combinado corria até a Abbey Mills Pump Station em Stratford, onde era unido pela extremidade leste do esgoto de baixo nível. As bombas em Abbey Mills elevavam o efluente do esgoto de baixo nível 36 pés, 11 metros, para o esgoto principal. Este esgoto principal corria 5 milhas, 8 quilômetros, ao longo do que agora é conhecido como Greenway até o emissário em Beckton. Assim como a Crossness Pump Station, Abbey Mills foi um projeto conjunto de Bazalgette e Driver. Acima do centro da casa de máquinas havia uma cúpula ornamentada que, Dobrazczyk considera, dá ao edifício uma semelhança superficial, com uma igreja bizantina. O historiador de arquitetura Nicolaus Pevsner, em seu Buildings of England, pensou que o edifício mostrava a arquitetura excitante aplicada aos propósitos mais sujos. Ele continuou descrevendo-o como uma mistura pouco ortodoxa, vagamente gótica italiana em estilo, mas com fileiras de janelas bizantinas e uma lanterna octogonal central que acrescenta um gracioso sabor russo. Para fornecer a drenagem para os esgotos de baixo nível, em fevereiro de 1864 Bazalgette começou a construir 3 aterros ao longo das margens do Tâmisa. No lado norte, ele construiu o Victoria Embankment, que vai de Westminster até a Blackfriars Bridge, e o Chelsea Embankment, que vai de Millbank até o Cadogan Pier em Chelsea. O lado sul contém o Albert Embankment, da extremidade de Lambeth da Westminster Bridge até Vauxhall. Ele correu os esgotos ao longo das margens do Tâmisa, construindo muros na orla, passando os canoas de esgoto por dentro e preenchendo ao redor deles. As obras reivindicaram mais de 52 acres, 21 a, de terra do Tâmisa. O Victoria Embankment teve o benefício adicional de aliviar o congestionamento nas estradas pré-existentes entre Westminster e a cidade de Londres. O custo da construção dos diques foi estimado em 1,71 milhão de libras esterlinas, dos quais 450 mil libras esterlinas foram usados para comprar as propriedades necessárias à beira do rio, que tendiam a ser para uso industrial leve.
O projeto do embankment foi visto como sendo nacionalmente importante e, com a rainha impossibilitada de comparecer devido à doença, o Victoria Embankment foi inaugurado pelo príncipe de Gales em julho de 1870. O Albert Embankment foi concluído em novembro de 1869, enquanto o Chelsea Embankment foi inaugurado em julho de 1874. Bazalgette considerou o projeto Embankment uma das coisas mais difíceis e intrincadas que MBW teve que fazer, e logo após a inauguração do Chelsea Embankment, ele foi nomeado cavaleiro. Em 1875, o trabalho na drenagem ocidental foi concluído, e o sistema tornou-se operacional. O trabalho de construção exigiu 318 milhões de tijolos e 880 mil jardas cúbicas, 670 mil metros, de concreto e argamassa. O custo final foi de aproximadamente 6,5 milhões de libras esterlinas. Em 1866, houve um novo surto de cólera em Londres que ceifou 5.596 vidas, embora tenha sido confinado a uma área do Strand entre Aldgate e Bow. Na época, essa era uma parte de Londres que não estava conectada ao sistema de Bazalgette, e 93% das fatalidades ocorreram dentro da área. A culpa era da East London Water Company, que descarregava seu esgoto a meia milha, 800 metros, rio abaixo de seu reservatório. O esgoto estava sendo levado rio acima para o reservatório na maré alta, contaminando a água potável da área. O surto e o diagnóstico de suas causas levaram à aceitação de que a cólera era transmitida pela água, não por miasma. Delance, relatando detalhes da investigação do incidente pelo Dr. William Farr, declarou que seu relatório tornará irresistíveis as conclusões a que ele chegou em relação à influência do suprimento de água na causa da epidemia. Foi o último surto da doença na capital. Em 1878, um navio a vapor de recreio do Tamisa, o SS Princess Alice, colidiu com o mineiro Baywell Castle e afundou, causando mais de 650 mortes. O acidente ocorreu perto dos emissários e questões foram levantadas na imprensa britânica sobre se o esgoto era responsável por algumas das mortes. Na década de 1880, novos temores sobre possíveis problemas de saúde por causa dos emissários levaram o MBW a purificar o esgoto em Crossness e Beckton, em vez de despejar os resíduos não tratados no rio, e uma série de 6 barcos de lodo foram ordenados a enviar efluentes para o Mar do Norte para despejo. O primeiro barco comissionado em 1887 foi chamado de SS Bazalgette. O procedimento permaneceu em serviço até dezembro de 1998, quando o despejo parou e um incinerador foi usado para descartar os resíduos. Os esgotos foram expandidos no final do século XIX e novamente no início do século XX. A rede de drenagem é, em 2015, administrada pela Thames Water, e é usada por até 8 milhões de pessoas por dia. A empresa disse em 2014 que o sistema está lutando para lidar com as demandas da Londres do século XX. A Crossness Pump Station permaneceu em uso até meados da década de 1950, quando foi substituída. Os motores eram grandes demais para serem removidos e foram deixados no local, embora tenham caído em um estado de abandono. A própria estação se tornou um edifício listado como grau I pelo Ministério de Edifícios Públicos e Obras em junho de 1970, desde então substituído pelo English Heritage. O edifício e seus motores estão, desde 2015, em restauração pelo Crossness Engines Trust. O presidente do fundo é o produtor de televisão britânico Peter Bazalgette,
tataraneto de Joseph. Em 2015, parte da instalação de Ebb Mill continua a operar como uma estação de bombeamento de esgoto. As grandes chaminés duplas do edifício foram removidas durante a Segunda Guerra Mundial após temores de que pudessem ser usadas pela Luftwaffe como marcos para navegação, e o edifício se tornou um edifício listado como grau segundo asterisco pelo Ministério de Obras em novembro de 1974. O fornecimento de um sistema de esgoto integrado e totalmente funcional para a capital, juntamente com a queda associada nos casos de cólera, levou o historiador John Doxat a declarar que Bazalgette provavelmente fez mais bem e salvou mais vidas do que qualquer funcionário vitoriano. Bazalgette continuou a trabalhar no MBW até 1889, período em que substituiu 3 pontes de Londres, Putney em 1886, Hammersmith em 1887 e Battersea em 1890. Ele foi nomeado presidente da Institution of Civil Engineers, IC, em 1884 e, em 1901, um monumento em homenagem à sua vida foi inaugurado no Victoria Embankment. Quando ele morreu em março de 1891, seu obituarista no The Illustrated London News escreveu que os 2 grandes títulos de Bazalgette para a fama são que ele embelezou Londres e a drenou, enquanto Sir John Cody, o presidente do IC na época, disse que o trabalho de Bazalgette permanecerá para sempre como monumentos de sua habilidade e capacidade profissional. O obituarista do The Times opinou que quando o neozelandês vier a Londres daqui a 1000 anos, a magnífica solidez e a simetria impecável dos grandes blocos de granito que formam a parede do aterro do Tamisa ainda permanecerão. Ele continuou: o grande esgoto que corre sob os londrinos, acrescentou cerca de 20 anos à sua chance de vida. O historiador Peter Ackroyd, em sua História da Londres Subterrânea, considera que com John Nash e Christopher Wren, Bazalgette entra no panteão dos heróis de Londres por causa de seu trabalho, particularmente a construção dos Victoria and Albert Embankments. Curta o vídeo e se inscreva no canal para receber os vídeos mais recentes assim que eles forem lançados.